Nesse vídeo eu irei falar sobre a relação do canto gregoriano com o texto em latim. Estou seguindo o livro Introdução ao Canto Gregoriano, do padre José Weber. Este livro é da editora Paulus e faz parte de uma série de livros sobre música litúrgica. E este tópico tem a seguinte questão: seria o canto gregoriano um modelo para a música litúrgica atual? O autor responde que sim e que não. Sim, porque o canto gregoriano é modelo de integração entre a música e o texto. O texto litúrgico, ele que é oficial da igreja, foi escrito em latim na época e os compositores compunham as melodias para aquele texto, porque a melodia deve servir ao texto litúrgico. Isso leva em conta a gramática da língua latina, por exemplo, a prosódia, que trata da acentuação das palavras, e assim, por exemplo, a palavra dominus, que quer dizer senhor, em latim tem 3 sílabas, em português tem 2 sílabas. Em latim, a sílaba dó é a sílaba tônica, enquanto que senhor em português é oxítono. E isso, ao fazer a tradução, gera uma certa dificuldade se você tentar manter a melodia gregoriana original com o texto litúrgico na língua moderna. E então os compositores levavam em consideração a língua do texto litúrgico e faziam a composição em função, servindo aquele texto. E desse modo o canto gregoriano ele é um modelo dessa integração entre a melodia e a letra, ou o texto. E por outro lado, o autor responde que não é modelo para a música litúrgica atual, porque ele considera que é preciso levar em consideração a linguagem musical do nosso tempo, ao invés de repetir o canto gregoriano sempre, mas ele precisa ser tomado como uma referência, como uma baliza, como um modelo, em conformidade com os documentos da Igreja, como a Sacrosanto Concílio e os documentos outros também sobre a música sacra, que ressaltam o valor do canto gregoriano. E então o autor ele cita o Papa João Paulo II, o quirógrafo do Papa João Paulo II. Não se trata, evidentemente, de copiar o canto gregoriano, mas muito mais de considerar que as novas composições sejam absorvidas pelo mesmo espírito que suscitou e pouco a pouco modelou aquele canto. Então, o que ele coloca aqui é que, tendo em vista também, né, que as pessoas já não sabem o latim, que é o texto utilizado antigamente nos cantos gregorianos, texto oficial, as novas composições nas línguas modernas, elas deveriam estar com esse mesmo espírito que os antigos tinham ao fazer as composições para aqueles textos em latim, mas hoje seriam com as línguas modernas, né? E então, como existe essa diferença, ele não seria o modelo atual. Eu tenho alguma restrição, não sei se eu concordo totalmente com essa resposta aqui não, porque eu acho que sim, tem que manter como uma referência, mas se essa enculturação não é bem compreendida, e seria um tema para um próximo vídeo, baseado, por exemplo, no padre Argelinot, né, que tem um livro também que faz parte dessa série da Paulus, pode dar uma ideia de liberalismo, de poder fazer a composição conforme o gosto de época, né, e não necessariamente com a finalidade que a música sacra deve ter, de elevar as almas, né, que é a finalidade da liturgia, primeiro de glorificar a Deus e santificar as almas. E então, levando em consideração o que se produz hoje, por exemplo, que em tese seria música sacra, mas com ritmo de rock e diversos outros, que um leigo percebe que se afasta bastante do modelo do gregoriano, essa resposta não, como modelo de música litúrgica atual, eu creio que vale nesse sentido de os compositores terem o canto, conhecerem o canto gregoriano, como o autor diz que os músicos litúrgicos precisam conhecer, e com essa inspiração do canto gregoriano, com o mesmo espírito que os antigos tinham, fazer as novas composições, né? E não
misturando o profano com o litúrgico ou o sagrado, né? Que é o que o Papa João Paulo II diz aqui, não apenas copiar o canto gregoriano, mas está com o mesmo espírito dos antigos, né? E depois ele fala sobre a questão do conhecimento do latim, que seria necessário entender o texto que está em latim. Primeiro, por essa ligação profunda e inseparável do texto com a música, visto que aquelas melodias, né, que são cantadas no canto gregoriano foram feitas para os textos em latim, portanto, supõe-se que a pessoa tenha um entendimento daquele texto em latim, e ele também se expressa com uma linguagem informal, né? Quem não entende o latim e quer cantar o gregoriano é como um robô ou um papagaio, que emite sons sem compreender o significado. E isso faz sentido, é o que a maioria das pessoas manifesta, né? Quando percebem, nossa, uma missa em latim, os cantos em latim, eu não vou entender, porque acaba tendo o mesmo efeito de um chinês, enfim, uma língua estrangeira que a pessoa não entende, e isso compromete o entendimento que faz parte do culto, né? Então, o ideal é que haja alguma instrução, né, na língua para que, ao cantar, né, os cantos gregorianos, a pessoa tenha ideia do que ela está dizendo, né, para não ficar apenas repetindo os sons. Depois ele trata aqui da questão da tradução do canto gregoriano para o português ou para uma outra língua moderna, e ele diz que isso não é possível, não tem sentido, né? Haja vista essas dificuldades de métrica, de prosódia, ao fazer a tradução, aí é uma questão que os tradutores entendem com facilidade, e então o que acaba acontecendo é que, se for cantar em gregoriano, o texto vai estar em latim, né? E o que se pode fazer é utilizar os textos oficiais da liturgia em português e criar novas melodias com a estética gregoriana, né? Então, ao ouvir, parece o gregoriano, né, antigo, e aí isso seria uma solução, mas não é a mesma melodia, porque para aproveitá-la teria que, usando o texto litúrgico oficial em português, teria que alterar a melodia, e isso pode comprometer a estética musical. E depois ele trata aqui do que se deve compor primeiro, a letra ou a música. E ele vai explicar, né, que o que tem essa primazia é a letra, porque ela é extraída da palavra de Deus. Existem cantos, né, gregorianos com a letra vinda dos salmos, né, ou do ordinário da missa. E então o que está em primeiro plano é o texto, e depois a música, que deve ser composta. O compositor ele deve criar uma melodia servindo aquele texto, de maneira que haja essa hierarquia.